Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Mundo Clima. Hoje a gente vai estar realizando a limpeza de um ar-condicionado 60.000 BTUs e a gente vai estar usando esse produto aqui, ó, desincrustante Pro Ataque da Obagás, tá? A gente vai fazer a diluição dele aqui nesse recipiente, que ele é 1:10, e vai filmar toda a limpeza aí para vocês estarem vendo se o produto realmente é bom ou não, beleza?
De volta aqui, pessoal, a máquina já foi limpa, tá? Máquina higienizada. Como vocês puderam ver, essa máquina é uma máquina bem antiga da York, piso-teto. Ela está instalada num posto de gasolina e essa máquina estava com bastante peça quebrada, ou os motorzinhos ali do vane dela, da aleta, já não funcionava mais. Tinha bastante coisinha quebrada, porém o dono do posto, colega meu, ele vai reformar o posto e aí assim que ele reformar ele vai colocar equipamentos novos. Até então ele já tinha ido atrás de outros técnicos para poder fazer a manutenção dessa máquina e ninguém queria pegar o serviço. Aí ligou para mim e falei, não, vamos fazer. E a gente pegou, explicou para ele, a máquina estava sem filtro, sem nada. As carenagens dela estavam toda colada no motor, por isso que a gente não tirou as tampas do motor, das turbinas ali dela. A gente envelopou o motor com plástico, porque não, se mexesse ali do jeito que estava, ia acabar estragando mais. Então a gente explicou para ele a situação, mostrou antes lá, falou, ó, tá tudo colado, não tem muito o que fazer, assim, a máquina vamos limpar ela. Ela tá funcionando bonitinha, porém daquele jeito, né? Tava com a turbina, a serpentina toda entupida ali, né? O sistema. A gente tirou, trouxe aqui para oficina, desmontou tudo, lavou. A máquina ficou, da situação que tava, ficou praticamente zero, né? Então tem serviço que aparece que realmente às vezes não compensa, né? A gente fala, pô, vou pegar esse serviço, vou acabar assumindo um filho, né? Depois essa máquina vai começar a dar problema, o cara vai ficar me ligando. Mas acabamos pegando, fizemos serviço aí, deu tudo certo, graças a Deus, instalou de volta lá, a máquina ficou funcionando redondinha. Teve algumas partes ali que a gente colocou aqueles adaptadorzinhos ali para colar a aleta de novo, para ela ficar pelo menos parada em uma posição. O motor dela não tá funcionando, a placa dela tá cheio de remenda ali já, de solda. Mas enfim, ficou funcionando. Mas a gente faz esse tipo de serviço também, a gente pega, faz, atende o cliente, ainda mais se for conhecido, mas a gente explica a situação para ele antes, né? Fala, ó, tá assim, assim, assado. Vamos ver, vamos fazer, mas tem que explicar para o cliente antes a situação da máquina dele, para também depois não acabar levando um prejuízo e acabar assumindo um filho aí, né? Começar a vir problema recorrente, problema atrás de problema, problemas que não tinham. Às vezes o cara alega que a máquina não fazia isso, não fazia aquilo, e depois que você mexeu, a máquina veio dar problemas, tá? Então o vídeo de hoje foi esse, não foi um vídeo muito técnico, né? Mostrando um passo a passo, foi só para vocês verem aí o serviço. Mas é isso aí, logo a gente está de volta com outros vídeos, outros serviços. Tava na correria da loja aí, igual eu falei pra vocês, a gente montou uma loja de refrigeração aqui na cidade, climatização, e agora a gente tem que ficar na frente da loja também, fora com os atendimentos que a gente tem. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa um like aí, se inscreve no canal que logo tem mais novidade por aí. Produtos, se vocês precisarem de algum produto, manda pra mim nos comentários aí que a gente consegue enviar também pelo Mercado Livre aí pra todo mundo, tá? Precisando, estamos à disposição. Valeu, um ótimo dia a todos.